Olá, tudo bem? Quantas saudades eu estava de vocês. Louvo a Deus por a gente ter essa ferramenta, né? Como meio de comunicação para estar levando a mensagem do Senhor, para ter o nosso momento em célula. Eu quero mandar um beijo especial para a Célula Peniel de Paraíso, Tocantins, da Igreja Batista Ágape. E mandar um beijo para você e um abraço também. Recebe o meu abraço aí, ó, que você vai estar assistindo esse vídeo, né? Sendo ministrado através dessa mensagem. E hoje nós temos uma mensagem que ela me trouxe à memória muitos momentos superados na minha vida, com muita gratidão, entregando na presença certa e na fonte certa. O privilégio, né, através do poder da oração. Então, se eu não tivesse vivido experiências tão fortes, momentos tão desafiadores, talvez eu não poderia falar com tanta propriedade hoje sobre esta mensagem. E eu te convido a você buscar a sua memória. Qual foi o momento que você de fato colocou essa prática? O poder dessa oração, que você teve a convicção que de fato, quando se entrega na presença do Senhor, realmente Ele entra sob providência naquela causa, na sua causa, na minha causa. E quando a gente passa por momentos difíceis, onde tudo parece esgotar as nossas forças, é nessas horas que nós literalmente nos colocamos na presença do Senhor. No livro de Mateus, pega a sua Bíblia aí. A gente vai estar caminhando bastante na palavra do Senhor. Pega a sua Bíblia. Eu vou aqui manuseando aqui também. Mateus 6, versículos 7 e 8. Fala que Deus, nosso Pai, já sabe o que precisamos antes mesmo de pedirmos. Então, é nessa direção que nós precisamos colocar todas as nossas dificuldades na cruz. Apresentar para o nosso Pai, apresentar para a pessoa que de fato resolve mesmo, apresentar para a fonte certa, tendo a convicção que é Ele que faz. Então, nós temos que buscar o Senhor de todo o nosso coração. E é nesses momentos desafiadores, onde nós somos encurralados, às vezes a gente é questionado, às vezes fala, poxa, mas eu caminho há tanto tempo, eu firmo tantos meus propósitos na casa do Senhor, mas nós precisamos crer que em tudo Deus tem um propósito. E Deus, Ele é um Deus de amor. Nada foge do controle dele. E é nesse momento que nós temos que colocar esse privilégio que Ele confiou a você e que Ele confiou a mim, que é sobre o poder da oração. Então, há alguns meses atrás, eu vi um momento bem desafiador na nossa família, aonde em oração, em comunhão com a igreja, em oração com a minha família, em oração através das redes sociais, né, sala de oração, eu pude ver literalmente um agir. Eu vi uma força, eu vi um poder tão grande através de vida que se dispõe a orar por vidas. E é nesse momento que a gente tem a certeza que esse poder tá aí, ó, com você. Esse poder tá aqui comigo. Deus nos deu esse privilégio. E a gente tem que fazer jus a essa oportunidade. Tem uma pastora, uma escritora maravilhosa, que é a Joyce Meyer, e ela tem uma reflexão muito forte sobre milagre. Literalmente. Que quando é que a gente busca a fonte certa? É quando a gente já não tem mais a quem recorrer. E fala assim, ó. Você não está pronto para o milagre enquanto não tiver um problema que ninguém pode resolver. Joyce Meyer. E literalmente é assim. Quando nós passamos por alguma adversidade, nós, de fato, pensamos já ligar para alguém e esquecemos da presença principal que está com a gente todos os dias. Quando a gente está dormindo, quando a gente está acordado, que é Deus. A nossa primeira atitude tinha que ser colocar ali aos pés do Senhor. Falar, Pai, eu estou passando por isso. E é lógico que automaticamente a gente vai ligar para as pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente, né, tem uma confiança e sabe que nos ama ao ponto de abraçar a nossa dor, de abraçar aquela causa, mas em primeiro momento nós precisamos apresentar para quem resolve. Nós precisamos apresentar para quem resolve, que é Deus. Então, meus queridos, porque tudo que pode acontecer com a gente, nós temos que entender que Deus, Ele é sobre todas as causas e sobre todas as coisas. Nós temos que ter essa certeza no nosso coração. E que momento desafiador nenhum venha estremecer ou enfraquecer essa certeza no nosso coração. Eu sei que a gente tem vivido tempos desafiadores,
aonde hoje, para a gente poder estar compartilhando a palavra, que a gente sempre reuniu na área de casa, dando os abraços, beijos, hoje, por uma determinada situação, nós precisamos fortalecer a nossa caminhada usando as ferramentas que a gente tem, como agora, né? Levando essa mensagem até você. E a gente tem que fazer jus ao poder da oração, igual eu estava falando, porque é a ferramenta mais poderosa que nós temos contra o diabo. Para fazer jus a uma frase que é muito firmada, com muita responsabilidade aqui na nossa igreja, para de fato saquear o inferno e povoar os céus. Você tem que usar o poder da oração aqui, no joelho, prostrado, entregando para o Senhor aquilo que nós humanamente somos limitados, nós não temos condições de resolver. É só o Pai, que é digno de toda honra e toda glória, que pode intervir sobre uma causa que ninguém mais pode agir sobre ela. Então, e nós sabemos que nós precisamos orar. E aí eu quero saber de você, como tem sido a sua prática de oração? Como tem sido a sua postura em relação a isso, né? Você, quando começa a orar, eu quero que você coloque aí nos comentários, quando você começa a orar, bate aquele sono, ou quando você começa a orar, vem aquela questão daquela série que você quer assistir, nada contra, né? Assistir as séries certas, mas a oração tem que estar em primeiro lugar, você tem que relutar contra isso. E firmar como um propósito. Eu estou aqui, nesse propósito, eu vou cumprir o meu momento de relacionamento por amor a Deus. Então, ou você ora quando você tem tempo. Não, ou melhor, ou você ora só quando você precisa. Bateu uma situação na porta da sua casa, você lembra na hora que você precisa orar. Nós não podemos fazer disso uma muleta, né? Só quando nos convém. Nós precisamos fazer desse privilégio que nos foi dado um hábito diário. Quando você acorda, apresenta a sua vida ao Senhor. Quando você dorme, agradeça a Ele por mais um dia. Quando o desafio vier e machucar o seu coração, fala, Senhor, tá doendo, mas eu quero colocar na tua presença. Quando alguma palavra que você ouvir ferir seu coração, quando alguém ferir a sua confiança, ou violar aquilo que era tão sagrado para você e aquela pessoa não fez jus ao que você confiou, ou quando você estiver ali se dedicando a algo e alguma coisa e você geralmente se sentiu enfraquecida porque a pessoa não teve um olhar de reconhecimento. Não, você tem que orar independente dessas coisas, por ter a certeza, por ter a confiança que você vai estar se relacionando, que você vai estar se fortalecendo espiritualmente. E aí, quando eu coloco essas questões para você, que eu queria até que vocês digitassem aí no comentário, né? Seja sincero mesmo, não, eu começo a orar, bate um sono, não, eu oro só quando tem tempo. Ih, tem muito tempo que eu não tenho orado, né? Não, eu oro sim, eu tenho perseverança, eu acordo de madrugada. Eu conheço duas amigas em particular que elas têm um propósito mesmo de oração, vida de oração dedicada. Acordam de madrugada para orar pela família dela, para orar pela nação. Elas têm o hábito de acordar pela madrugada para se relacionar, para falar com Deus. E eu admiro e tenho isso como exemplo para a gente poder praticar também. Então, se você não tem conseguido orar porque o sono te rouba, porque você não tem tempo, só quando você lembra que algo te machucou, quando a situação te confrontou, eu quero te dizer uma coisa, meus queridos. A oração, ela de fato tem que ser uma decisão. E você tem que fazer disso um estilo de vida. Porque faz parte da nossa existência praticar isso. Porque, por exemplo, vem comigo. Você acorda todos os dias, você se alimenta, você bebe água, você, né, tem o almoço, como arroz, como feijão. Você tá sempre ali alimentando a carne, né? Passou um pouquinho, ela já deu um sinal ali que você precisa, né, comer. E às vezes o sinal que vai aparecer para você precisar orar, talvez não vai ser tão agradável. Pode ser doloroso. É por isso que nós devemos permanecer em constante oração. Então, do mesmo jeito que você alimenta a sua carne, faça disso um hábito, um estilo de vida para alimentar o seu espírito. Porque as adversidades, elas podem até vir, mas você vai estar fortalecida no Senhor. Porque você sabe que é Ele que pode todas as coisas, certo? E eu queria te convidar também a você vir comigo na seguinte reflexão. Muitos falam que ora há muito tempo, né? Eu já ouvi, Nani, tem muito tempo que eu tô orando por isso, eu não vejo uma resposta e tal. E
nós temos uma passagem bíblica que fala sobre o tempo, né? No livro de Eclesiastes, que há tempo para todas as coisas. E nós precisamos crer no que está escrito ali. E aí, outros falam assim, tem tantos anos que eu estou orando e nada acontece. Ou outro fala assim, nossa, eu queria uma experiência, sabe, tão forte com Deus, eu tenho orado, eu tenho vontade, né, de ver uma manifestação dele através de oração em línguas ou de presenciar um milagre. O seu milagre, às vezes, é presenciado todo dia através de você e você não tem percebido. Quantas vezes Deus tem te livrado e você nem tem noção. Então a gente tem que estar atento a isso. Porque tem muitas coisas que a gente não vai conseguir ver, mas já foi feito por mim e por você. Porque nós temos a mania de reconhecer só aquilo que é entregado aos nossos olhos. Tem muitas coisas que Deus faz que nós nunca nem vamos saber. Fala, poxa, ele me livrou dessa. Pois é, você e eu nem sabíamos disso. É por isso que nós temos que ter a decisão de orar, de ter a convicção que é essa a direção certa que nós temos que seguir. Então, nós precisamos literalmente ter uma persistência em oração. E o que a Bíblia nos fala sobre isso, né? Eu oro, né? Eu busco e não acontece. Será que você está buscando aí a forma certa? A fonte certa é Deus, única e exclusiva, não há outra. Isso é inquestionável. É ligação direta, sinal do Wi-Fi conectado, ó. Banda larga, 4G aí, se eu não tiver atrasado aí nas informações, né, em relação a 4G, enfim. Mas é uma conexão direta. É a ele que você tem que recorrer. E eu te falo isso com muito amor e muita responsabilidade. Então, lá no livro de Mateus, abre aí na sua Bíblia. Mateus, capítulo 25, versículo 22. Fala assim, uma passagem. Em tudo que pedires em oração, crendo, o recebereis. Eu volto lá no início da mensagem. Tem coisas que nós temos que pedir tendo a convicção que a gente já foi ouvido, que a gente vai ser atendido. E não esperar um sinal para começar a agir. É fechar os olhos e segurar e falar assim, eu posso não estar vendo, mas eu sei a direção que eu estou seguindo e eu sei quem me conduz. É essa certeza que você tem que ter, amado. Então, muitas pessoas oram e fazem jejum. É muito importante. Mas lá no fundo, ela está movida às vezes por pelo meio, por uma ação. Ela não acreditou naquele propósito, né? Ela não acreditou. Então fala, nossa, eu cumpri tantos meses e tal, e não aconteceu. Não é no seu tempo, não é no meu tempo. Crê, como foi falado aqui em Mateus 21, versículo 22. E tudo que pedires em oração, crendo, o recebereis. Você tem que crer, é no tempo de Deus. Não pode ter uma ação pela circunstância. Não, se eu vejo que vem de encontro, eu vou. Se não vem, eu não vou. Não, simplesmente vá e dê constância. Não pare, vá até que o melhor de Deus seja cumprido na sua vida. Talvez você não entenda agora, mas continue a caminhada que você vai entender. Então, não adianta a gente querer levar pela força do nosso braço. Jejum e oração é algo de muita responsabilidade. Nós temos exemplos muito fortes na Bíblia que eu vou estar falando mais à frente. Então, não adianta a gente ter esse tipo de mentalidade, querer uma resposta plena de Deus, porque não vai ter. Se você busca da forma errada, as respostas não vão vir da forma que tem que ser. Agora, se você busca na fonte certa e permanece no propósito certo, você pode ter certeza que Deus ele vai falar com você. Ele vai atender você. Então, quando no livro de Mateus, igual eu citei aqui em cima, fala na palavra crer, quando eu ouço a palavra crer, você quando ouve a palavra crer, o que vem à sua memória? Você tem que crer, você precisa crer, né? A gente vê aí louvores maravilhosos sobre essa palavra crer. Mas o sentido real da palavra fala sobre confiança. Você tem que confiar, né? Você tem que ter a certeza, né? Você tem que ter convicção, que literalmente independente das circunstâncias. E o Senhor nos dá essa certeza através da entrega da vida dele por nós. Nós já temos essa certeza. Nós temos que orar, nós já temos essa certeza, nós temos que orar, não porque vai ser dado algo em troca, como se fosse uma barganha, né? Nós temos que orar, não nos querendo nos enganar. A Tia Mara falou algo na mensagem anterior sobre, né, a questão da gente procrastinar, da gente se enganar, da gente parar, né? Então você tem que orar tendo a certeza de quem vai te atender. Um pai, ele não confia num filho?
não é uma relação de troca, de confiança, de amor, assim é a relação com o nosso Pai maior que é Deus. Então, nós temos que seguir a palavra não segundo os nossos achismos, mas nós temos que seguir e caminhar conhecendo a vontade de Deus reveladora para a sua vida e para a minha vida. Porque nós sabemos que nós somos assegurados, né? Por aquilo que já é promessa de Deus na sua e na minha vida. Nós somos assegurados. O sangue de Jesus foi derramado por mim e por você. Você quer um preço maior, uma certeza maior do que essa? Então é a maior certeza que nós temos. Então eu acredito que Deus, na sua infinita bondade, Ele não calculou a doação de amor. Ele não calculou a entrega. Ele simplesmente obedeceu ao Pai e foi. E nós temos um exemplo muito forte disso. Então, eu acredito, quando eu falo assim, eu acredito, assim, na reflexão da mensagem, Deus, Ele tem confiado muitas coisas a nós, Ele tem promessas preciosas para nós. E hoje, em especial, enfatizando sobre o privilégio do poder da oração. Então, faça jus a essa oportunidade. Lá no livro do Tiago, é só uma reflexão. Lá no livro de Tiago, fala assim, que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, antes mesmo de eu concluir esta mensagem, eu queria falar algo para você. É muito importante nós associarmos, sim, o jejum e a oração, mas seguindo um dos exemplos maravilhosos da Bíblia, que é o jejum de 21 dias de Daniel e 40 dias e 40 noites que Jesus cumpriu. E Jesus não entregou o jejum dele até que ele tivesse vencido o diabo, ou seja, ele seguiu firme no propósito. Quando nós nos determinarmos em uma causa, em prol de algo, não vamos querer levar pela força do nosso braço. Vamos cumprir o que de fato foi apresentado ali e confiar no Deus que provê todas as coisas. Nós temos esse exemplo lindo através de Jesus. 40 dias e 40 noites de jejum, sendo confrontado, sendo ali, tentando tirar ele do foco, tirar ele do propósito. E até que ele não tivesse vencido, mas depois que ele venceu o diabo, ele falou, tá entregue meu jejum. Então ele firmou até o fim o propósito que foi confiado a ele. E qualquer um de nós pode orar, mesmo não tendo um conhecimento mais profundo, um aprendizado sobre oração, que nada mais é. O que é uma oração? Digita aí para mim nos comentários, o que é uma oração para você? Qual é a visão, qual é o entendimento que você tem da oração? Você tem noção desse real poder que é confiado a você? Porque a oração é uma liberdade de se relacionar profundamente numa conversa entre pai e filho, aonde você tem a autoridade, o poder que Deus te confiou de você estar ali orando por causa, orando por vidas, apresentando também as suas dores da presença dele, porque um pai é a melhor pessoa para poder direcionar um filho. E nós temos um exemplo muito forte disso, que foi a obediência de Jesus sobre o que o pai dele delegou para que ele cumprisse, para que eu e você estivéssemos hoje aqui tendo a liberdade de poder estar falando da palavra do Senhor, para ter a liberdade de poder usufruir do poder de oração. Então, Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão pleno, que ele se agrada das orações, ele se agrada até das orações mais simples. Porque ele sabe quando é de coração, ele sabe, quando é daqui. Quando é daqui, que vem aqui e sai aqui. Ele sabe. Então, eu queria que nós firmássemos cada vez mais a nossa caminhada, fazendo jus a esse privilégio do poder da oração. Abre a sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 18, versículo 1. Lucas, capítulo 18, versículo 1. Enquanto você abre aí, é que essa passagem fala muito porque os discípulos perguntaram, como orar. E Jesus, na sua criatividade, no seu amor, na sua bondade, ele deu, todo o ensinamento através de parábolas, Você encontrou na sua Bíblia aí? Amém? Fala assim: então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. Meus queridos, independente de tudo que nós temos vivido nesses últimos tempos, situações que a gente nem imaginava que pudesse acontecer, para que hoje eu estivesse na sua casa através de um canal,
né? Sendo que a gente tinha um acesso todos os dias de um estar na casa do outro. Mas de uma forma positiva, a gente pode também agradecer que outras pessoas vão ter acesso a essa mensagem. Outros amigos nós vamos adquirir através dessa oportunidade. E que a gente venha ter constância. Eu sei que as notícias às vezes nos confrontam, a gente tende a querer, né, enfraquecer, mas não permita. Se alimente da palavra, fortaleça o seu espírito para você ter o poder de autoridade na oração que Deus te confiou sobre vidas, para que a gente possa interceder com muita garra, com muito amor e com muita dedicação pela vida dos nossos irmãos. Então, nós jamais, em hipótese alguma, podemos recuar em nos posicionar, em orar, em nos relacionar, em falar com Deus. Então, essa reflexão no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1, é muito forte, né? Que a gente deve orar continuamente e jamais desanimar. Nós temos, de fato, o privilégio, a liberdade do poder da oração. E eu quero falar para você o seguinte, que a cada momento que bater a sua porta uma situação que você venha se sentir enfraquecido, que você busque a Bíblia, sabe? Eu dei um exemplo aqui sobre a questão do jejum e da oração, firmando os exemplos mais fortes, que foi Daniel e que foi Jesus, o nosso irmão mais velho. Dizer para você o seguinte, que às vezes aquele contexto não pode mudar no agora, assim como eu falei no começo da mensagem, mas é muito importante a gente entender que quando a gente entrega algo, nós precisamos confiar, nós precisamos ter a convicção que é Ele que faz, que nós temos que entregar. Então eu queria te convidar nesse momento a você a fechar os seus olhos, né? E colocar diante de Deus, né, aquilo que de fato tem falado ao seu coração quando você tem orado. Ou se você não sabe orar e você precisa de uma ajuda, coloque no comentário, deixe o seu telefone, nos chame, que a gente vai ter o maior prazer em te dar a mão, em te ajudar a caminhar, porque mais vale uma vida aqui quando essa vida se torna vida através de outras vidas. Quando aquilo que eu vivo, eu agradeço, celebro, mas eu faço desse momento uma vida na vida de outras pessoas. Porque eu entendo que quando Deus age através de mim, eu agradeço, mas isso me dá a oportunidade de eu agir através de você. E assim você age através do outro. E a gente vai cumprindo o verdadeiro ID do Senhor aqui na terra. Eu queria orar por você, eu queria te convidar a você a colocar o seu joelho no chão, ou se você, de fato, quiser ficar na posição que você estiver, se você quiser digitar aí pedidos de oração por alguma causa ou por alguma pessoa, que você tenha essa liberdade. E dizer para você que realmente nós precisamos cada vez mais estar próximo das pessoas que nós amamos, para que a gente venha firmar um relacionamento em comunhão. Deus, ele se agrada, e a nossa oração, quando é em comunhão, ela se torna forte, ela se torna uma oração blindada mesmo, com poder de autoridade sobre qualquer causa que nos é apresentada. Então, meus queridos, que essa mensagem possa ter falado no seu coração e que você venha ter certeza dessa verdade e dessa autoridade que Deus te confiou, e que você faça jus a esse privilégio, tendo literalmente o poder da oração como hábito diário, como estilo de vida, como uma coisa que não pode faltar, como a água e como o pão. E eu tenho certeza que da mesma forma que seu espírito estiver fortalecido, nada mais pode contra isso. E eu tenho certeza que um espírito fortalecido, ele pode até sofrer alguns embates, mas vai ser igual a teoria do bambu chinês, que ele cresce 5 metros para dentro, para começar a sair a folhinha. Então ele está enraizado, ele está fortalecido. O ventaval pode até vir, você vai chacoalhar para um lado e para o outro, mas o seu poder de oração está firmado na fonte certa, que é Deus. Então você pode até balançar para um lado e para o outro e até parecer que vai quebrar, mas você vai continuar pleno, firme num Deus que pode todas as coisas. Que Deus te abençoe, eu quero orar por você. Senhor Deus, neste momento, ó Pai, eu apresento todas as intenções de orações que às vezes não foram digitadas aqui, mas está no pensamento de cada pessoa que está, recebendo essa mensagem. Que
que o Senhor possa nos direcionar na nossa mente, nos nossos lábios, no nosso coração, uma oração que agrada literalmente aquilo que o Senhor confiou a nós. Que a gente possa, ó Deus, não ter aquela questão de querer buscar só para nós, mas que nós possamos ter o desejo de orar pelo próximo, de interceder pelas causas do mundo, pelas pessoas que estão sofrendo. Senhor Deus, nos dê a direção daquilo que vai acrescentar no teu reino e que tudo que for contrário à tua vontade não venha ter força, porque o Senhor é o poder e a glória. E eu agradeço, ó Pai, a oportunidade de coração de poder trazer essa mensagem. Te agradeço, ó Deus, pela saúde. Pai, leva a saúde em todos os lares. Leva a saúde em todas as causas. Se você está passando por algum momento desafiador, se apegue em Deus. Você tem o poder da oração nas suas mãos. E eu tenho certeza que um grande mover de Deus vai acontecer na sua vida. Beijo grande. Que Deus te abençoe e que essa mensagem possa ter falado muito ao seu coração como falou no meu. E que você venha vivenciar experiências maravilhosas e que você venha ver, né, com os seus olhos o poder da oração nos propósitos e nas causas certas. Firme o seu propósito em oração sempre. E eu tenho certeza que grandes coisas de Deus você vai viver. Beijo grande, fica com Deus.